Oi, boa noite. O Entrevista Coletiva de hoje faz um mergulho no nosso passado, sempre importante para compreender o presente e projetar o futuro. A frase não é minha, mas do homem que é considerado como o pai da história, Heródoto. Homens e mulheres para nos ajudar nessa necessária tarefa. Quem nos ajuda nesta missão, neste programa, hoje é Mary Del Priore, historiadora, professora e autora de vários best-sellers. Ela lança mais uma obra que promete ser sucesso. À procura deles, quem são os negros e mestiços que ultrapassaram a barreira do preconceito e marcaram a história do Brasil. Mary, bem-vinda ao Entrevista Coletiva. Boa noite. Boa noite a você, a todos os nossos ouvintes, espectadores. É um prazer muito grande estar aí em Minas. Não sei se está tão frio quanto aqui na Serra do Rio de Janeiro, mas está lascado, né? Para os nossos padrões está bem frio, viu, professora? E participando aqui comigo na bancada, o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, professora. Obrigado por aceitar nosso convite. Foi um prazer enorme, Murilo. Eu só peço a você que dispense o professor. Eu digo sempre que nós estamos todos na mesma aí, procurando alguma coisa e procurando melhorar a compreensão que os brasileiros têm do seu passado. Então, vamos deixar o professor na gaveta. Bom, e o nosso comentarista Orion Teixeira, assim como a Mary, vai participar de forma remota aqui do nosso programa. Ô Mary, falar da nossa história é a gente falar do período, sim, escravocrata, e da vinda dos africanos aqui para o Brasil. Só que nessa obra você decidiu abordar esses perfis em um viés, de uma perspectiva fora do período da escravidão. E eu queria que você explicasse o porquê disso. Pois é, eu fiquei absolutamente... Eu cruzo muito, eu digo sempre que eu não sou nem uma especialista de escravidão, nem de racismo, mas nas obras todas que eu escrevo, eu estava cruzando cada vez mais com afro-mestiços e afro-brasileiros que integram aquele contingente de 43% da população brasileira no início do século XIX, de pessoas que eram livres e que estavam absolutamente inseridas no sistema produtivo. O que essas pessoas faziam? Eles eram militares, eles eram professores, eles estavam se formando em medicina e advocacia, estou falando do início do século XIX, né? Eles tinham suas tendas de comércio, são homens que procuram casar com mulheres que têm bens e mulheres que têm bens que procuram casar com homens que têm bens. Enfim, o que a gente vê é o que eu chamaria, entre aspas, de uma classe média afro-mestiça e afro-brasileira que tem sido pouco estudada. E o mais interessante é que eu comecei a cruzar com essas pessoas nos salões do Império, né? Quando a gente se dá conta que Dom Pedro I morreu nos braços de um afro-mestiço brasileiro, que foi seu médico, pessoa de sua absoluta confiança, indicado, inclusive, pela Domitila a vida toda, é assaz impressionante. Então, quando a gente sabe que o obstetra, veja só que intimidade, né, da imperatriz Teresa Cristina, que acompanha o imperador e a imperatriz a viagens, né, ao Egito e à Europa, é um outro afro-mestiço, eu comecei a ficar muito impressionada e eu me disse, bom, mas da onde vem? Quem são essas pessoas? E aí fui atrás deles e fiquei, confesso a você, agradavelmente surpreendida com essas histórias de vida que eu pude trazer, né? Porque não são só nomes, datas, ofícios, mas são realmente percursos que eu diria muito corajosos, de uma coragem frente ao racismo, enfrentando, na maior parte das vezes, o racismo, o preconceito, e de pessoas que são muito simples e que, graças ao letramento, ao estudo e, obviamente, às suas qualidades, os seus valores, a sua tenacidade, fazem simplesmente um percurso espetacular que a maior parte dos brasileiros desconhece. Ô Mary, deixa eu só aproveitar aqui, porque quando você comenta dessas figuras, mas a historiografia brasileira não buscou, de certa forma, embranquecer algumas dessas figuras, porque até na obra você fala também do Nilo Peçanha, o primeiro presidente negro do Brasil. E pesquisando um pouquinho sobre a figura dele, há até uma certa, não sei se divergência, mas muitas pessoas falam que ele não era tão negro assim, era mulato, alguns colocam ele até como branco também. Tem um pouco desse preconceito até na historiografia nacional mesmo? Olha, eu acho, primeiro, que
figuras absolutamente desconhecidas. Eu lembro que essa preocupação digamos, com a pigmentação e que aparece de forma cada vez mais forte a partir do início da República Velha, eu lembro a você que outros presidentes também suscitaram discussões sobre a cor da sua pele. Eu lembro aqui o Campos Salles, o Rodrigues Alves, o Washington Luiz, eram pessoas ditas escuras, né? Mas eu acho que isso interessa menos. Eu não sou dermatologista, eu sou historiador, então saber menos a cor deles e como é que eles se viam. O Nilo faz o percurso de um homem branco, né? Ele tem um sucesso absoluto. O pai dele é um padeiro, primeiro é um agricultor, depois um padeiro. A mãe é uma mulher branca que veio de uma família tradicional do norte fluminense, mas ele é um menino que, como ele mesmo diz, né, comia pão duro na sua infância. E ele vai atrás de estudo. Ele vai para São Paulo, ele tenta justamente a famosa São Francisco, não consegue, vai para Pernambuco. Ele já tem, nesse momento, um comprometimento grande, não só com clubes abolicionistas, mas também com clubes republicanos, e ele começa a escrever, ele se torna jornalista, ele se forma em Direito, e ele volta justamente para Campos num momento, isso é muito interessante, em que essa classe média da qual eu estava falando para você lá do início do século XIX, já está muito vigorosa, estamos aí no final do século XIX, e o preconceito contra o mulato do Morro do Coco, porque era assim que ele era conhecido, inclusive em Campos, não era um preconceito de cor apenas, era pelo fato dele ser um homem do povo, né, que estava com uma banca de advogado e tinha se tornado um dos políticos mais influentes do norte fluminense e depois será da própria província do Rio de Janeiro. Então a gente vê que o preconceito social e o preconceito racial acabam se misturando. O caso do Nilo é muito emblemático porque, diferentemente, por exemplo, do Francisco Salles Torres Homem, que é atacado na sua, digamos, na sua forma física, cabelo crespo, beiçudo, narinas achatadas, há uma série de caricaturas que são muito ferozes, o que não impediu absolutamente que ele fizesse uma carreira brilhantíssima, da qual nós podemos falar também, mas no caso do Nilo, ele se casa, inclusive, com uma moça da mais fina aristocracia do norte fluminense, os pais, a família toda de açucarocratas, né, que estavam nesse momento em plena decadência. É fantástico como esse rapaz, que é de classe dita do povo, baixa, vai subir como um meteoro e vai se conservar na política até o fim da vida, e a família dela vai simplesmente desaparecer porque o açúcar de beterraba vai engolir o açúcar de cana que era fabricado no norte fluminense. Mas ele é um cara de uma inovação, toda a agenda dele política é fantástica, é pensando na industrialização do Brasil, é pensando na inserção da juventude brasileira, que é um tema que devia estar na pauta aí desses bandidos que estão lá em Brasília, desses políticos que não fazem nada, né? Inserção desses garotos, ele está preocupado com isso, com educação, ele está preocupado com a questão do sanitarismo no norte fluminense. Ele é um cara espetacular e que é aceito, que é recebido em toda parte, porque, como dizem os historiadores que são especialistas do tema, à medida que essas pessoas vão ganhando sucesso e vão se integrando à sociedade, isso é um fenômeno da sociedade brasileira, nos Estados Unidos certamente não aconteceria, eles vão embranquecendo. Né? Eu lembro que houve, inclusive, críticas pelo fato do Nilo Peçanha ter casado com uma moça branca, não será o único, todos os demais analisados, todos os demais biografados também o fazem, né? Até o nosso imenso, fantástico Juliano Moreira, essa figura absolutamente maravilhosa, que entra para a Faculdade de Medicina da Bahia aos 14 anos, começa a sua carreira justamente lutando contra o racismo dentro da universidade, e ele era tão benquisto dos seus colegas e dos professores, que quando ele vai defender tese, tem que se confrontar a uma banca daqueles velhos barões também, baianos, né? Ele tem a claque toda ali para apoiá-lo, e ele é o primeiro a dizer que tanto sífilis quanto
alcoolismo, que eram as, aspas, doenças que corroíam o Brasil naquela época, não era absolutamente apanágio, né, de negros, mas eram doenças que acometiam todos os brasileiros em condições de pobreza. Então, ele já entra chutando o pau da barraca, a sua entrada triunfal na universidade. E eu lembro aí aos nossos queridos ouvintes que o Juliano Moreira não só vai fazer uma carreira internacional, ele vai se corresponder com Freud. O Einstein, quando vem ao Brasil, o intelectual que ele faz questão de abraçar e visitar é o Juliano Moreira. E o Juliano Moreira vai ser dos pouquíssimos a receber das mãos do imperador japonês a mais alta comenda do Império Japonês pela sua luta contra o racismo. Também atacado pela cor da sua pele, casa-se com uma enfermeira alemã, que, aliás, vai ajudá-lo muito. Eu lembro que ele morre tuberculoso aqui em Petrópolis, e essa mulher realmente vai ser um braço direito para ele, porque faz conferências na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em toda parte, e ela realmente é uma companheira importante. Então, durante algum tempo, diziam, bom, ele está casado com uma branca, mas eu confesso a você que isso faz parte da história dessas pessoas, não se pode apagar, e isso não apaga absolutamente o brilho com o qual elas lutaram contra o racismo e o preconceito, e são realmente escaladas vertiginosas, das quais nós temos que nos orgulhar. Eu digo sempre, não é para botar estátua abaixo ou queimar sem explicar o que está acontecendo, mas é para construir, é para louvar, é para honrar esses nossos antepassados que tão pouca gente conhece. Muitas vezes, para as pessoas, é só o nome de uma rua, de uma avenida. Você começou a falar de um assunto que eu gostei, daqui a pouco a gente entra nele. Pois é, Mary, eu queria falar das estátuas, então, que eu acho que é a grande polêmica aí, né, da história, não só do Brasil, no mundo inteiro é um fenômeno que está ocorrendo, nos últimos 2 anos, talvez, aí com mais intensidade. E aqui no Brasil, recentemente, teve a questão do ataque, o incêndio à estátua do Borba Gato. Até um personagem muito ligado aqui a Minas Gerais, a cidade de Sabará. Né? A senhora já deu uma entrevista recente no Fantástico, foi inclusive criticada por pares aí da área da história. Eu queria saber qual a sua opinião sobre essas ações, vamos dizer, de derrubada ou depredação de personagens da história que são associados à questão escravocrata ou à própria questão do massacre indígena. Bom, primeiro eu queria aproveitar para agradecer a sua pergunta e esclarecer que essa entrevista, que teve quase 5 minutos, foi reduzida a 25 segundos. E a pergunta que me fizeram foi se eu achava que tinha havido genocídio de índios. E a minha resposta foi: os historiadores usam a expressão genocídio para 3 situações: a Shoa, o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial, o massacre dos armênios pelos turcos e o massacre em Ruanda dos Tutsis e a outra tribo que foi absolutamente dizimada, né? Até assunto de literatura, de livros importantes de autores africanos que estão sendo traduzidos para o português. Então, genocídio é isso. Nós não temos absolutamente uma compreensão dos historiadores de que houve genocídio dos índios, inclusive porque quem estuda o século XVI e XVII sabe que as nossas nações viviam em guerra permanente. Eu lembro que os tupinambás eram uma máquina de guerra, com as suas lanças chamejantes, as suas canoas rapidíssimas. Eles devastaram regiões inteiras, inclusive aprisionando índios que faziam dos seus escravos e que depois eram vendidos para os brancos. Um erro dramático também nessa avaliação sobre o Borba Gato é que não se conhece nada dos bandeirantes, a não ser a lenda negra que deles foi feita pelos próprios padres jesuítas. E por quê? Porque os padres jesuítas disputavam com os bandeirantes essa mão de obra indígena, os padres jesuítas para suas missões, e os bandeirantes para suas entradas e também para transformá-los nos chamados negros da terra, sobretudo aquelas nações que tinham mais intimidade com as atividades agrícolas, que é o caso dos guaranis.
Mas o mais interessante é que essa lenda negra se faz não só porque há essa disputa de mão de obra, né, como depois foi constatado e confirmado por professores da USP e da Unicamp, mas, sobretudo, porque os bandeirantes eram cristãos novos. E a Inquisição está interessadíssima nesse ouro brasileiro, no que está acontecendo aqui no Brasil em termos da descoberta de ouro e de outras riquezas. Então, são os jesuítas que fazem a lenda desses bandeirantes sangrentos, horrorosos, quando a gente sabe que o próprio Borba Gato não só teve 3 mulheres índias, né? Ele passa 10 anos fugido na região do Rio Doce, porque ele mata um fiscal, um governador que vem fiscalizar justamente esses achados auríferos, né? Que, afinal de contas, tinha sido uma descoberta deles, então ele não queria a coroa se metendo. E aí ele foge para a região do Rio Doce, lá passa 10 anos, casa-se com 3 filhas de 3 diferentes caciques. Então, imaginá-lo como um vampiro sangrento, enfim, arrancando a pele dos índios, me parece a coisa mais... Isso tudo eu disse para a Globo, obviamente nada disso foi ao ar e a gente acaba sempre tomando pau, mas é isso mesmo, a internet rola de tudo, né? Mas só para esclarecer, agora a sua pergunta, vale a pena detonarmos estátuas? Eu acho que, no caso do Borba Gato, é emblemático que as pessoas não sabem nem quem foram os bandeirantes. Ainda tem isso, né? Ninguém sabe nem quem foram os bandeirantes, suas histórias, sua trajetória, né? O que aconteceu, quem era cada um individualmente. Então, eu acho que a coisa mais importante é integrar a memória histórica, aquelas memórias que não estão se sentindo integradas à história do Brasil. É o caso da memória de afro-mestiços e de afro-brasileiros, de figuras como essas que eu resgatei, porque encontrei-as nos documentos que eu estava utilizando, porque eu achei que valia a pena falar de todos esses assuntos, colocar essas pessoas no pedestal que elas merecem estar, e eu acho que isso é muito mais importante, nós integrarmos essas memórias que não estão sendo lembradas do que simplesmente destruir estátuas por destruí-las, né? Vamos contextualizar, há dúvidas. Quando a gente vai para os países ditos desenvolvidos, as ruas todas têm embaixo do nome das ruas quem foram aquelas pessoas, que atividades tiveram, nas localidades importantes há sempre uma placa, né, que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, são roubadas, tudo que é, obviamente, em ferro é levado para ser derretido, nós temos que ter um cuidado enorme aí com esse nosso patrimônio histórico. O que falta, a meu ver, além de conhecimento de história, né, aquele amor com que o professor passa as informações para o aluno, o interesse dos jovens, das famílias, dos próprios brasileiros, o que está faltando é isso. É o brasileiro se interessar pelo seu passado e dizer, bom, mas quem é esse cara? O que ele fez? O que aconteceu com ele? Qual foi o percurso dele? Qual a relação dele com os meus antepassados? Eu acho que isso tudo, nós temos aí um caminho, eu digo com muito entusiasmo, maravilhoso para construir, né? Trazendo de volta essas figuras, honrando essas figuras, conhecendo-as melhor, mas, sobretudo, valorizando o ensino de história. Os grandes prejudicados hoje são os professores de história, é a disciplina histórica que não está sendo valorizada nem nas escolas, né? Nem através dos livros escolares. Então, eu acho que essa revolução é necessária, nós temos condição de fazê-las, porque hoje nós temos milhares de pós-graduações de história, públicos e privados, muitos pesquisadores, então nós temos a possibilidade localmente, desse imenso Brasil, nesse Brasil continental, estarmos aí resgatando essas memórias que não estão sendo lembradas, incluindo essas memórias na grande história. Olha, o Entrevista Coletiva faz aqui a sua pausa, a gente volta daqui a pouquinho com a historiadora Mary Del Priore. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe Mary Del Priore, historiadora e escritora. E a gente já abre este bloco com uma pergunta do nosso comentarista, o Orion Teixeira. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Professora Mary, prazer. Queria me referenciar no seu livro Do Outro Lado. Nessa pandemia, o Brasil se aproxima aí de 600 mil mortes, mas parece que ninguém mais se assusta com isso. O que aconteceu? Banalizamos a vida ou naturalizamos a morte, da qual sempre tivemos medo? Acho que as duas coisas
coisas, né, Lorion? A violência no Brasil sempre foi tão grande, o descaso com os mortos. Uma morte individual é sempre uma coisa diferente de uma morte coletiva, né? Nós estamos morrendo coletivamente. Mas eu acho que uma das coisas que pode se sentir aí nesse episódio todo do Covid é que a falta da possibilidade de dizer adeus aos mortos foi uma coisa que custou a muitos brasileiros, mostrando que essa conversa com o outro lado continua muito, muito inserida ainda nas mentalidades. Murilo. Professor, essa questão hoje, qual que é o desafio eu fico pensando nos historiadores do futuro, porque a gente sabe que a história é socialmente construída, né? Mas antes tinha um tempo de maturação das coisas, havia uma opinião pública. Hoje não. Hoje é uma grande arena, que são as redes sociais, e essas disputas de narrativas são diárias, a gente vive no agora. Assim, né? Como é que nós vamos construir uma história sem essa mediação de um espaço público, de uma esfera pública? Eu acho que os trabalhos ficam, quer dizer, eu acho que as pesquisas... Primeiro é importante lembrar que a história é uma opiniões particulares, de grupos particulares. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. Importante lembrar também que a história passou de um registro oral no passado para um registro escrito, que é o livro, e hoje ela está aí no registro das imagens, que é esse mundo no qual nós vivemos. Eu não consigo absolutamente prever o futuro, e quando me perguntam o que vai se fazer com esse monumental acervo de imagens, né, que nós temos sobre a história do tempo presente, ligando com a pergunta anterior, eu diria que haverá sim uma banalização de muitos temas, um cansaço de muitos temas, mas eu acho que nós, historiadores, não podemos absolutamente desistir. Temos que continuar trabalhando, continuar zelando aí pelo nosso patrimônio arquivístico, os nossos documentos, o nosso passado, da maneira que for possível, e lutando, sobretudo, contra essa desmemória institucional que nós temos hoje estabelecida em Brasília. O que aconteceu com a Hemeroteca e com o Museu Nacional é simplesmente indescritível. Não vou nem entrar aqui no assunto. Agora, Mary, só queria completar uma coisinha. Se é impossível prever como ela vai ser contada daqui para frente, mas agora a gente já vê que as redes sociais estão influenciando muito rápido, inclusive essa interpretação da história passada, né? Esse caso das estátuas talvez seja muito isso. Informações rápidas, muitas vezes superficiais, que acabam gerando comoções de grupos. Há essa pressão sobre os historiadores, as redes sociais, os historiadores também estão sujeitos a essa, vamos dizer, essa arena das redes sociais? Eu acredito que a maior vítima foi a professora Lilian Schwartz, antropóloga, que é uma militante antirracista e que foi horrivelmente atacada, né? Eu, francamente, não acho isso importante. Eu acho que a gente deve usar as redes sociais, como muitos de nós está fazendo, muitos de nós historiadores, para dar cursos, para esclarecer, para oferecer para quem quer realmente gostar de história, entender história, com suporte bibliográfico, com seriedade, com serenidade, toda a melhor informação possível. E é importante dizer isso, essa informação está se fazendo nas universidades brasileiras, é preciso que ela chegue ao grande público, né? E essa peneira da internet, eu não acho que vá absolutamente fragilizar o trabalho sério que os historiadores estão construindo. Mas, professora, esse letramento digital, a gente sabe que faz falta, tem feito falta ao brasileiro, sobretudo por essa arena, não é, que a gente observa nas redes sociais. Não falta, talvez, uma melhor interlocução, portanto, com a academia, com essas pessoas que estão o tempo inteiro no Twitter, no Instagram e compartilhando e dando opinião? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, eu acho que seria uma tarefa absolutamente impossível, inexequível, exaustiva. A pessoa morreria antes de conseguir falar com a metade das pessoas que precisaria falar. O que eu acho que o historiador pode fazer, e hoje existe uma tendência a fazer uma coisa que inventaram nos Estados Unidos, chamada história pública, né? Mas que os franceses já fazem há muito tempo, os europeus todos, que é fazer produtos de história que sejam legíveis para o grande público. Eu, particularmente, saí da USP para fazer isso e tenho tido muita alegria no meu trabalho. É oferecer livros, é oferecer palestras, é oferecer cursos numa linguagem, porque, como diz a Toni Morrison, não existe nada mais antidemocrático do que a linguagem, que as pessoas entendam, que elas saibam do que a gente está falando, que não seja essa novilíngua que muitas vezes a gente ouve falar na academia.
Então, isso é fundamental, é o historiador ficar à disposição, passar o melhor que ele tem, com seriedade, para garantir, inclusive, a seriedade do trabalho que está sendo feito na universidade. Mary, a gente está vivendo um momento super complicado, né, para falar o mínimo, atualmente aqui no Brasil, com essa crise política que parece não ter fim. Eu te pergunto como é que a história vai conseguir registrar isso daqui, vai lá, 20, 30, 40, 50 anos. Como que vai ficar esse registro deste momento tão tumultuado? Eu acho que, apesar de todos nós estamos sofrendo na carne, na pele, os horrores dessa presidência, a história vai ter sempre que ter uma posição equidistante e tentar entender por que é que o Brasil está tão dividido, da onde vem, que herança é essa que vem da ditadura militar e que está aí, que estava escondida embaixo do tapete, e nós hoje vemos essas pessoas aparecerem, inclusive com uma voracidade, uma selvageria muito grande. Mas nós vamos ter sempre que tentar analisar os dois lados e não ficar num lado só, isso é impossível. A história é política, mas ela não pode ser politizada, né? Ela tem que ser engajada. Engajada com o quê? Com a disciplina, com o professor, com a matéria, com a produção, com a ciência. O nosso engajamento tem que ser esse. Dentro desse contexto, Mary, o brasileiro sempre foi conservador ou é um fenômeno recente esse conservadorismo da população? De forma nenhuma. Se nós olharmos a própria ditadura, há trabalhos fantásticos feitos pela equipe do professor Daniel Arão Reis, que revelam como a classe média brasileira sempre apoiou o autoritarismo, o conservadorismo, a luta contra, aspas, o comunismo, a luta contra o que foi a Revolução de Maio de 68, Mores, a chegada da pílula. Nós temos uma tradição muito profunda de conservadorismo que agora, infelizmente, estamos vendo sair de dentro do armário. Olha, são muitos os assuntos que a gente poderia abordar aqui com a Mary Del Priore. A gente precisaria dobrar o tempo aqui do nosso programa, mas infelizmente me despeço por hoje aqui, agradecendo a sua presença, Mary. E, claro, né, quando essa pandemia passar, que você venha a Belo Horizonte fazer o lançamento de algum livro. Boa noite. Muito prazer. Boa noite a todos. E agradeço também ao Murilo Rocha. Boa noite para você. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mary. E uma noite especial a você que nos acompanhou até aqui com a entrevista coletiva. Para você, um excelente fim de semana e até a próxima semana. Tchau.